Olá, meus queridos alunos do EJA 3, né? Eu sou o professor Regis, professor de História, tá certo? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos dar só aqueles avisos, né? Quando você estiver visualizando a videoaula, o ideal é que você coloque o celular no modo deitado, né? Você dá aquele comandozinho para a imagem ficar deitada. Você vai ter uma visualização melhor da nossa videoaula. Terminou, faz logo as atividades, né? E depois manda lá para a gente, né, colocar a sua atividade como feita, tá certo? Bom, hoje a gente vai começar o nosso bate-papo, falar de Roma, tá certo? Da onde veio Roma, né? Então, o nosso objetivo hoje é conhecer um pouquinho, né, da história de Roma, tá certo? Bom, é, na verdade, né, eram aldeias separadas que se juntaram e formando, né, a cidade de Roma, né, o grande Império Romano. Na verdade, tá certo? Era uma pequena aldeia de início, né, e se tornou um dos principais impérios da antiguidade. A gente vai ver lá na frente que Roma, na verdade, era na verdade, 7 pequenas aldeias que se juntaram e formaram, né, a Roma antiga, tá certo? A gente vai ver isso que a origem parte dessa situação. Bom, aqui nós vamos para um pouco para a lenda, né? A lenda fala que na verdade Roma ela vai surgir, né? Ela tem a origem em dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, tá certo? Que eles eram descendentes de Enéas, tá certo? Eles foram jogados no rio Tigre, né? Tibre, tá certo? Por ordens, né, de Amúlio, né? Era o que tomou o trono de Enéas, né? E quis eliminar os seus dois filhos, né, Rômulo e Remo, né? E eles foram jogados ao rio, tá certo? Reza a lenda, né, que eles foram encontrados por uma loba, tá certo? Essa loba amamentou, né, durante um período, tá certo? E depois eles foram criados, né, por camponeses, né? Muito tempo depois, eles voltam, né, para tomar o trono, destronar Amúlio, né? Amúlio que tinha matado seu pai, né, que era Enéas, e tinha tentado dar fim a eles dois, né? Rômulo e Remo, tá certo? Bom, então a história é essa, né? Que os irmãos recebem essa missão de fundar Roma, né? Em 753 a.C., Rômulo, após desentendimentos, assassinou Remo e se transformou no primeiro rei de Roma, né? Esta é uma lenda, né, da criação de Roma, né? Sempre quando a gente fala da história de Roma, a gente tem que contar, né, esta lenda, né, dos irmãos Rômulo e Remo, né, que foram jogados ao rio, tá certo? Por causa, né, que o seu pai, né, o imperador Enéas, só pega aqui o negócio, pessoal. O imperador Enéas, né, perdeu o trono, tá certo? Para Amúlio. Muitos anos depois, né, eles retornam, né, colocam para fora Amúlio, né, mas eles dois entram em desentendimento, né, o Rômulo, né, assassina Remo e se torna o primeiro rei de Roma, tá certo? Essa é a parte da lenda, da parte histórica, tá certo? Só que na realidade, pelos fatos, né, registrados, né, na verdade foi uma fusão de 7 pequenas aldeias, tá certo? De pastores, né, latinos situados à margem do rio Tibre, né? Depois de conquistado pelos etruscos, né, chegou a ser uma verdadeira cidade, o que estado, né? Então, na verdade, a gente tem que saber aquela lenda de Rômulo e Remo, tá certo? Mas originalmente, né, a cidade de Roma, ela é fundada através da união de 7
aldeias. Tranquilo? Tá certo? Bom, inicia-se, né, em 753 a.C. até 509 a.C., é o período da monarquia em Roma. Né? Na Roma monárquica, né, era dividida em três classes sociais. Os patrícios, a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra. Hoje em dia, a gente diria os ricos, a classe A, mas na época eram chamados de quê? De patrício, eram as pessoas que tinham dinheiro. Em segundo, vinham os plebeus, né, que era constituído por comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Hoje, a gente diria que seria a classe média, né, os plebeus, que nem eram pobres, mas também não eram super ricos. Davam para viver, viviam bem, os plebeus. E os clientes, que viviam na dependência dos patrícios e dos plebeus. Eles eram os prestadores de serviço, que hoje a gente chamaria o quê? De classe baixa, né? Os trabalhadores, os pobres, tá certo? Então, na Roma, né? Na monarquia de Roma, eu tinha o quê? Três classes sociais. Qual eram essas três classes sociais? Os patrícios, os plebeus, eita, enganchei a língua, e os clientes, tá certo? Vamos repetir? Os patrícios, os plebeus e os clientes. Quem eram os patrícios? Era a classe dominante, eram os nobres, eram os grandes proprietários de terra. Os plebeus, quem eram? Os comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. E quem eram os clientes? Eram os que viviam na dependência dos patrícios e os plebeus, vixe Maria, e eram os prestadores de serviços, plebeus, tá certo? Deu um trava-língua aqui. Então, essa era Roma monárquica, certo? Na monarquia. Na monarquia, o rei, né, exercia a função executiva, ele executava, ele que fazia as coisas. A função judicial, ele mesmo julgava de acordo com o que ele quisesse, e a função religiosa, né? Então, o rei na monarquia podia tudo, não tinha que dar explicação a seu ninguém. Isso é perigoso, né? Ele era assistido pela Assembleia Curiata, que era formada por 30 chefes de família do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas era o responsável por elaborar as leis, os recursos jurídicos e ratificar a eleição do rei. Em certos períodos, a Assembleia Curiata teve mais poder do que o Senado, né? Então, essa Assembleia, né, é que fazia as leis, mas lembra, quem mandava as leis, quem aceitava ou não as leis, né, era quem? O rei. Então, muitas vezes, até as leis que eram criadas na Assembleia não eram aprovadas pelo rei, embora eles tivessem a capacidade de criar a lei, a força maior era de quem? Do rei. Bom, o Senado, né, grande órgão, né, de aconselhamento, né, do rei, né, o rei tudo que fazia ia consultar o Senado, né? O Senado era composto pelos patrícios, os grandes proprietários, os ricos, né, que assessoravam o rei, ajudavam o rei em tomar as decisões e tinham o poder de vetar as leis apresentadas pelo monarca, né? O Senado era o único que poderia questionar, até certo ponto, né, as leis, o poder do rei. Tá certo? A aproximação dos reis com a plebe descontentava os patrícios. E em 509 a.C., o último rei, o rei Etruso, foi deposto em um golpe militar que deu fim à monarquia, tá certo? Aonde vai começar outro período, né, da história, né, romana, né? A monarquia vai acabar e vai surgir o Império Romano, que é a nossa próxima aula, tá certo? Então lembra, revisando aqui para a gente concluir, o Senado era composto por quê? Por patrícios, que assessoravam o rei e tinham o poder de vetar as leis, né, apresentadas pelo monarca. O monarca é o rei. Só que o rei, né,
ficou com amizade com os plebeus, com a classe média. E isso os patrícios não gostavam, a elite, certo? Então, né, o que é que fizeram? Deram um golpe militar, né, e terminaram a monarquia e dá início ao período do Império Romano, que será a nossa próxima aula. O que é que você faz agora? Você vai fazer uma pequena atividade de fixação, né, bate a foto e envia para a gente. Teve dúvida? Repete o vídeo ou lê aquele pequeno texto que está lá para lhe auxiliar. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.